A Oxiteno está com investimento também de que é uma planta oleoquímica, então está fugindo, né, está saindo do coração lá do óxido de etileno e produzindo produtos de origem vegetal, que está sendo construída no estado da Bahia, que vai produzir álcoois graxos, ácidos graxos e glicerina. Na verdade, aqui o prazo está ultrapassado, a previsão de início da operação é esse primeiro semestre agora. E aqui o fluxo dessa nova fábrica aqui que está sendo construída. Então, nós vamos partir dos óleos vegetais, óleo de palma, geração de glicerina, ácidos graxos, e numa reação de transesterificação, gerar os álcoois graxos, C12, C14, 16, 18 e C16, 18. Então, essa é uma ideia da Oxiteno para o pessoal conhecer um pouquinho da empresa. Entrando agora já no tema, né, de solventes oxigenados, aqui a gente tem uma ideia geral, ampla, de onde são aplicados os solventes oxigenados. Então, os solventes oxigenados eles podem ser aplicados na indústria de pintura de latas, né, de embalagens, metálicas, não metálicas, impressão em embalagens, thinner, manutenção geral industrial, indústrias, tintas imobiliárias, automotivas e repintura automotiva, e no segmento também de madeiras. Aqui um pouquinho de definição e função do que são os solventes, né? Começando inicialmente pelo o que é um solvente. Então, solvente é um líquido capaz de dissolver gases, líquidos ou sólidos, formando uma solução sem alterar as suas propriedades químicas. Tem a função de solubilizar e dispersar o polímero e os componentes sólidos, formando uma solução homogênea. Reduzir a viscosidade para uma adequada aplicação. Promover boa secagem da tinta. Manter o sistema homogêneo e estável. Promover maior contato com o substrato e ajudar na formação da película. Esse fluxograma aqui dá uma ideia ampla dos solventes oxigenados, né, que a Oxiteno produz. Então, partindo lá do óxido de eteno, que é o produto-chave, dependendo da reação, né, da substância que é reagida com o óxido de eteno, nós temos uma classe de solventes oxigenados. Então, se reagirmos óxido de eteno com fenol, teremos os éteres fenílicos. Com metanol, os metílicos. E aqui mostra até onde a gente pode chegar, né? Os acetatos, que já é uma derivação dos éteres, que é uma outra classe de solventes oxigenados. Como que a gente classifica solventes, né? Existem 3 critérios aqui que a gente pode classificar solventes. Pela estrutura química, então existem os solventes oxigenados, que é o tema dessa palestra, que são os éteres, os acetatos, os álcoois, acetonas. Os solventes hidrocarbonetos, que podem ser os alifáticos ou os aromáticos. E os halogenados, que possuem os elementos, né, os halogênios, flúor e cloro. Uma outra forma de classificar os solventes pode ser se ele de acordo com a solvência dele, se atua como um solvente ativo ou verdadeiro, que ele efetivamente, né, solubiliza o polímero, solubiliza a resina. Se ele tem uma atuação, um comportamento como co-solvente, que de fato ele não solubiliza a resina, porém ele ajuda na redução da viscosidade e atua também como redutor de custo, né, na formulação da tinta e controla o comportamento de evaporação também. Geralmente são os álcoois que possuem essa classificação de co-solventes. E os diluentes, eles não solubilizam a resina e têm um papel aí de serem moderador de custo, né, na formulação, além de ajustar a evaporação. E um outro critério que é bem usual pelo mercado também é o critério da taxa de evaporação, a classificação por taxa de evaporação, que divide os solventes na classe de leves, médios ou pesados.
Então, leves, os que têm ponto de ebulição abaixo de 100 graus. O médio, da ordem de 100 a 150, exemplo, acetato de butila, o toluol. E os pesados, que têm acima de 150 graus de ponto de ebulição. Por exemplo, acetato de butilglicol, o próprio butilglicol. Bom, os critérios que podem ser usados, né, na hora de determinar qual solvente escolher, qual solvente usar, podem ser todos esses que a gente está vendo aqui, né? Poder de solvência, a taxa de diluição, a toxicidade, a pureza, a densidade. O que decide, né? Como decidir, o que define qual o critério? É a aplicação. Então, dependendo da aplicação que o solvente vai ser usado, um desses critérios aqui, né, deve ser considerado, ou mais de um. Aqui nós vamos falar, eu vou falar aqui para vocês de alguns deles, não vou passar por todos, né, esses primeiros aqui, que são os mais comuns. Então, o primeiro critério de escolha de um solvente é o poder de solubilidade, o poder de solvência. Né? O que é o poder de solvência? É a capacidade de dissolução da resina, resultando, né, da resina ou do polímero, resultando em uma solução homogênea com uma viscosidade adequada, né, com o objetivo de facilitar a aplicação, ter também uma boa aceitação do diluente, promover bom brilho, uma boa dureza da camada formada. E aqui a gente tem uma ideia de quais são os parâmetros de solubilidade que dão ideia do poder de solvência do solvente. Então, nós temos uma mistura entre o solvente e o polímero, que vai chegar numa solução. Essa solubilidade ela é dependente das forças intermoleculares, né, das moléculas do polímero e do solvente. Quando a gente fala de forças na física, né, nós temos duas classes aí de forças. São as forças das ligações entre os átomos, que são as ligações atômicas, e as forças intermoleculares, as forças de coesão. Então, forças moleculares são as forças que mantêm juntas as moléculas de uma substância. A interação eletromagnética entre as moléculas, em particular as diferenças de polaridade, é uma outra forma de força. Né? Dentro das forças de coesão, a gente tem a força de dispersão, a força de polaridade e a força de ligação de hidrogênio. Vamos detalhar um pouquinho mais aqui. A força de dispersão, que também é conhecida como força de London, né, geralmente é uma característica das moléculas não polares ou apolares. E, na verdade, a gente tem uma movimentação eletrônica, né, dos elétrons dessas moléculas, que em algum momento gera uma concentração, dando um caráter polar, que atrai consequentemente a outra molécula e assim sucessivamente. Então, as forças de dispersão são características das moléculas apolares e elas têm esse comportamento através da movimentação eletrônica na molécula apolar.